Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 44. Um bom dia para você. Começa agora o seu Virtual News desta quinta-feira. Quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022. Um bom dia para você que faz aniversário hoje. Parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Um bom dia também aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Isso mesmo, para você em que tudo circula. Na verdade, você é o centro, né? Você é o centro de todos os poderes, você é o objetivo da máquina pública, é sempre levar a você, cidadão, o melhor. E a organização da sociedade faz com que todas as políticas sejam convergentes para o melhor qualidade de vida. Quinta-feira, hoje, participação dele, já foi DJ, é advogado, vai no cartório, tem um portal de notícias, dá entrevista, faz caneca, tá uma maravilha. André Lima, bom dia. Maria Clara, bom dia. Bom dia, Márcio Chaves, Maria Clara. Mais uma quinta-feira estamos aqui ao vivo para poder fazer um bate-papo e comentar as principais notícias, né? E a sua caneca, logo ela tá chegando, tá bom? Relaxa que sua caneca logo chega, tá? Falei pra você, tivemos um problema na produção, entendeu? Faltou matéria-prima. Então logo a caneca tá chegando. Logo tá chegando. A qualquer momento, posso surpreendê-los. Quinta-feira tá repleto de situações. Primeiro, uma semana que tem aí 2 dias, né, André? Uma semana de 3 dias que realmente mexeu com muita coisa, né? Eu vou te falar uma coisa, todo mundo gosta de feriado, né? Mas eu acho que esse mês de novembro deu uma exagerada, viu? Ser praticamente 2 semanas perdidas, né? Que teve o feriado de finados e o feriado agora do dia 15. E essas emendas, elas não são muito boas. E agora, dia 24, começa a Copa do Mundo. Então, depois, vamos ver como é que vai acontecer essa festa, né? Eu acredito que o Brasil se dê bem. Quantos quilos de feijão? 500 quilos de feijão foi? Do quê? Foi para a delegação, 500 quilos? Não sei, quilos? Cara. Não sei, sinceramente, eu não sei nada. Vamos das principais notícias desta manhã de quinta-feira. Vamos lá? Olha lá. Para não passar em branco, Alckmin entrega ao Senado sugestão do texto da PEC da transição. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, protagonista nessa questão, entregou ao Senado no início da noite desta quarta-feira, 16, a sugestão do texto da PEC da transição. Pela proposta, os valores a serem pagos ao Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, ficarão fora do teto de gastos, sem referência a limite de prazo. A estimativa da equipe de transição é um valor de 175 bilhões. O relator geral do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, e senadores e representantes do governo da transição participaram do encontro. O projeto garante transporte e segurança de eleitos durante a transição de governo. Foi apresentado ao Senado um projeto de lei que altera a lei que regulamenta o gabinete de transição, para garantir o transporte nacional e internacional necessário para as atividades relativas à transição do Executivo Federal. O PL 2793 de 2022, de autoria do senador Alessandro Vieira, do PSDB, assegura transporte e segurança pessoal ao presidente e vice da República eleitos durante as atividades de transição.
E tem mais, hein? Projeto de Lei 2.479 inclui os motoristas de transporte individual e entregadores por aplicativos no programa do Auxílio Brasil. Pelo texto, a regulamentação posterior definiu os termos do enquadramento da categoria. A proposta foi apresentada pelo deputado Célio Studart, do PSB, à Câmara dos Deputados. André, 175 bilhões. Agora, depois dessa situação toda que envolveu o avião que levou o presidente eleito Lula para o Egito, né? Aí vem essa discussão agora para se colocar ali, para se poder fazer alguma coisa, para poder utilizar garantia de transporte. E agora também essa questão de inclusão de categorias no Auxílio Brasil. Marcelo, olha, vamos por partes, como diria Jack Stripador, né? Brincadeira, gente. Olha, a PEC é o seguinte, vai ser muito cômodo se passar uma PEC de 175 bilhões, permitindo que você fure o teto, desde que tudo aquilo que você propõe seja de caráter social. Essa é a pegadinha. Basta você classificar como caráter social, tá fora do teto, pode gastar. Tá? Isso é um problema. Pelo que eu entendi, não vai mexer em nada na política econômica do ministro atual, que é o Paulo Guedes, e vai só acrescentar esses 175 bilhões no orçamento. E claro, voltar aos rótulos dos nomes, né? O Auxílio Brasil vai voltar a ser Bolsa Família e o programa Casa Verde e Amarela vai voltar a ser Minha Casa Minha Vida. Uma ótima peça publicitária. E o orçamento secreto vira a emenda do relator. Ou seja, já é. Agora vai deixar de ser. Então, cara, eu tenho minhas reservas para falar que a gente tem que pegar um dia e falar sobre cada um desses assuntos. Mas só para grosso modo. Mas você vê que isso aí é meio que manobra. Outra coisa, por exemplo, da transição, a previsão de gastos, né, de transporte é justamente você matou a charada. Porque o presidente eleito foi para a COP no Egito de carona, né? Ou seja, o cara tava indo naquela direção. Colocou a cachaçinha preferida, qual o problema? Tá indo pro Egito? Vamos comigo, vamos no avião, assim você não gasta. Eu tô indo pra lá, você também, qual o problema? Então foram juntos. Não pode pegar uma carona? O único problema é que o cara foi preso na Lava Jato, mas tudo bem, né? A gente não liga mais pra isso. Cada coisa, deixa isso pra lá. E o terceiro item que você falou, eles tentaram colocar isso esse ano. Quando eles abriram aquela possibilidade de pagar os caminhoneiros e os taxistas, eles tentaram incluir o Uber, o motorista de aplicativo. E agora, quer dizer, gente, assistencialismo tem limite. Cara, então, e agora? Porque se a pessoa está numa situação, independe da profissão em que ela esteja, ela vai ser alcançada pelo auxílio. Não é isso ou eu estou errado? Não, sim. Agora, daqui a pouco nós estamos colocando todo mundo. Veja, o auxílio que eles estão propondo é R$600, né? Bolsa Família passar a ser R$600, mais R$150 por filho adicional. Mas se chegar agora para o aplicativo, é mais R$1.000 para o aplicativo, para entregador. Sabe qual que é o meu medo dessas medidas populistas? Com todo respeito, isso é populista. É que é o seguinte, vai chegar uma hora que não compensa o cara trabalhar. Eu vou pagar R$1.200, vou receber R$1.200 no salário mínimo, mas só se eu receber uma ajuda de aplicativo, exercer a atividade do aplicativo, me inscrever no Auxílio Brasil, ganho 600, tiver 2, pô. Eu vou procurar esse vídeo do Jô Soares falando sobre essa questão, que ele explica muito bem uma observação quanto ao capitalismo, em tal lugar. Sei. É espetacular. Ele daquela forma sugênita, engraçada, ele faz uma linha que é perfeita. E aí, veja, essas políticas, isso, né? Márcia, é que nem quando liberaram o empréstimo para o auxílio emergencial. Gente, isso é absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como é que você libera um empréstimo consignado para alguém que você quer reduzir? Ter feito isso. Pô, só libera dinheiro. E o recolhimento do INSS está sendo feito? Tá depositando para o Fundo de Garantia? Porque isso é dinheiro que tem que voltar para o governo. Depois não entendem porque não tem dinheiro, porque a coisa estoura, né? Aí você empresta, a pessoa vai lá para o consignado, abate quanto dela? Ela tem para receber 600. Aí fica 500, 400, quer dizer, a pessoa já está lá. Então é mais fácil você pegar e adiantar tudo de uma vez. É complicado. Vamos às principais notícias da manhã desta
quinta-feira. Vamos se aborrecer logo no começo do programa, Não, né, claro Marcelo? que Vamos não. ser Vamos felizes, para as vai. notícias desta manhã de quinta-feira. Chega de aborrecimento. Principais notícias desse dia 17 de novembro. Vamos lá. Morre Isabel do Vôlei aos 62 anos em São Paulo. Integrante das divisões de base do Flamengo, Isabel do Vôlei, como era conhecida, chegou a disputar 2 Olimpíadas com a seleção brasileira de vôlei em 1980 em Moscou e 1984 em Los Angeles. Ela também atuou em campeonatos sul-americanos, nossa categoria juvenil e adulto, pan-americanos e mundiais. Na década de 90, passou a atuar no vôlei de praia, tendo sido uma das pioneiras da modalidade no mundo. Entre outras premiações, obteve ainda 6 medalhas em competições mundiais. A ex-atleta foi acometida pela síndrome da angústia respiratória aguda, SARA, que em uma condição clínica rara. Isabel chegou a ser internada no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. O velório é nesta quinta-feira no Rio de Janeiro, no crematório e cemitério da Penitência. É uma 62 perda, né? anos, Muito nova. nova, super nova, e Uma assim, pena. foi um impacto muito grande, porque Ela também ia integrar, né, Sim, sim. a transição, né, do governo, né? a transição. Ela estava cotada para poder fazer parte não só da transição, que é o que estão dizendo, né? As equipes estão sendo montadas para transição já é um prelúdio do que será o ministério, né? O Ministério de quem vai fazer As parte. equipes de transição já são os ministérios, é o que estão dizendo. E ela iria fazer parte, infelizmente. Então, nos deixou. Nos deixou ir a homenagem hoje no velório. Né? Muito Teori, triste. Isabel, Boldrin, também Gal Costa, quer dizer, período de perdas, né? Ícones, né? Estamos Grandes perdendo alguns perdas, ícones. né? Vamos dar sequência das notícias desta quinta-feira. Republicanos, domínio na Câmara Americana. Os republicanos conquistaram a maioria dos assentos na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Mostraram projeções nesta quarta-feira, estabelecendo um cenário para 2 anos de Congresso dividido, uma vez que os democratas do partido do presidente Joe Biden mantiveram o controle do Senado. A vitória na Câmara dá aos republicanos o poder de colocar rédeas na agenda de Biden, assim como o de iniciar investigações politicamente prejudiciais sobre o seu governo e família, embora o resultado tenha sido bem menor do que a onda que os republicanos esperavam. O atual líder republicano na Câmara, Kevin McCarthy, terá um desafio à frente, já que precisará unir sua inquieta bancada em votações importantes para decidir os orçamentos do governo e das Forças Armadas, no momento em que o ex-presidente Donald Trump lançou uma nova candidatura à Casa Branca em 2024. A inflação em alta deu aos republicanos munição para atacar os democratas, que conquistaram trilhões de dólares em novos investimentos durante a pandemia do Covid-19. Com o aumento dos preços nas compras do mês, na gasolina e no aluguel, também cresceu o desejo de punir os democratas na Casa Branca e no Congresso. A coisa se repete, né, André? Então, Márcio, eu Insatisfação popular. eu queria algum dia ter a oportunidade de estudar a fundo como é que funciona o sistema eleitoral americano, que ele é bem complexo. Você vê que o Donald Trump já lançou candidatura para 2024, aqui não é permitido, né? Lá eles têm um sistema de votação totalmente diferente, como tivemos eleições para o parlamento, né? Aqui é tudo junto, você vota em presidente, governador, senador e deputado no mesmo período. Lá não, a cada 2 anos eles se intercalam. E a onda que tinham propagado é que realmente que os republicanos iria dominar tudo, tanto o Senado quanto o Congresso. E acabou que o Senado, o Joe Biden, que é o presidente, ele conseguiu manter a maioria dos democratas. A diferença não foi muito grande, né? Não, a previsão, como disse na matéria, é que seria republicanos ia voltar com tudo, né? E não foi bem assim. Uma das casas ficou para eles e a outra casa o presidente conseguiu manter. Eu não sei lá fora qual que é a casa mais forte, se é o Senado ou se é a Câmara. Aqui no Brasil a gente sabe que é a Câmara, porque a Câmara representa diretamente o povo e tem maioria. Eu não sei como é que funciona lá, né? Quem tem mais poder. Mas o Joe Biden, ele entrou numa onda anti-Trump, semelhante aqui, né? Uhum. E tem um ótimo cabedal, nem dá para comparar com o atual. Ele foi o vice do
do Obama, né? Que foi um presidente que mudou a história, né? Deixou o seu nome na história. Então ele veio com um carimbo, né? Vamos assim dizer, uma boa retaguarda. Então as previsões em relação ao Donald Trump é que ele seria melhor, muito melhor. E viu-se que não é assim, né? Falar é fácil e fazer é diferente. Eu vou né? fazer um paralelo aqui com pinturas, André. Quando você tem uma parede de uma cor, você tem que ver com uma cor mais forte para suprimir aquela cor. Exatamente. E algumas cores exigem uma textura maior, um pigmento mais forte para você cobrir. Para cobrir as cores do Obama, Trump veio com uma certa força. Para cobrir do Trump, o Biden tem que ver Vai com ter muita que vir, energia. ele não pode ficar para sempre na sombra do Obama. Ele não Tanto pode que- ficar ali só no WhatsApp, bloqueei você. Isso não vai funcionar. Não, e principalmente um país como os Estados Unidos, né, que sempre foi o líder do sistema financeiro capitalista, capitalismo selvagem, né, que a gente fala, né, que eles são o ápice do consumo. Lá não existe manutenção de equipamento. Passou um tempo, joga fora e compra outro. Porque Troca de carro, troca disso, troca. É hipoteca, todo mundo hipotecando. a economia deles é baseada no consumo e funciona, né? Porque todo mundo ganha bem, então todo mundo consome e acaba funcionando. Mais se compra, mais se ganha. Quanto mais se ganha, mais se gasta e por aí vai. Exatamente. É Por aí um vai. sistema Algumas que bolhas funciona para acontecem, eles, né? Márcio, funciona para eles. Com o Que dólar tem- em alta, uma estrutura daquelas, né? Não vou nem te falar com dólar em alta, vou dizer com uma moeda forte Forte. no mundo inteiro, tá? Bate a libra, né, bicho? Exatamente. Você chegar em qualquer país do mundo com dólar é aceito. É diferente. Essa é uma crítica que eu faço quando a Argentina lá atrás tentou equiparar. Na verdade, ela não equiparou, ela tentou adotar o dólar como moeda nacional e não deu certo. Porque os Estados Unidos é uma moeda que é aceita no mundo inteiro. Ah, o peso argentino não, né? Não, e Tem você outro. viu o que Ó, brincadeira, tem outro peso. Tem outra né? pessoa. Você viu o que aconteceu, né? O cara achou 75 mil dólares, tá milionário. Exato. Milionário. Aqui no Brasil, quando lançou o real chegou a custar. Um por um. Não, mais. Quando ele lançou, ele era 1,10, se eu não me engano. 1,10, chegou a 1,12 o real. Era 1,12 dólar. Aí teve algumas pessoas que chegaram até fazer financiamento em dólar. Dolarizado, aquela né? ancorado no dólar. Aí quando começou a. Você imagina, você vai e faz um financiamento, pega um carro e financia ele em dólar, na cotação do dólar, né? Aí o dólar tá 1 por 1, tá maravilha. Quando o dólar dá 2 por 1, você já tá devendo 2. Se ele chegou a 3 por 1, são 3 carros. Quando ele bateu em 4, o pessoal já... Márcio, se o dólar tá 1 por 1, cara, o que você vai fazer pro dólar, cara? É meio ignorante, né? Mas tudo bem, né? comprar, Hã? Vou comprar. Não, mas pô, tu vai comprar um por um, compra em real, que eu sei que a minha moeda não vai. Eu vou continuar ganhando em real, eu tenho real, mas. Vamos lá, vamos para a próxima matéria. Viva lá a vida. Vamos seguir a próxima matéria. Deixa o pessoal lá nos Estados Unidos. Vamos para a próxima matéria. Deixa eles lá. Geraldo Alckmin anunciou nesta quarta novos nomes do grupo de trabalho. Entre eles, a do deputado federal André Janones, do Avante, de Minas Gerais, que integra a equipe de comunicação. O advogado Cristiano Zanin, que representa o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-chanceler do governo de Michel Temer, o tucano Aloysio Nunes Ferreira, para o Núcleo de Relações Exteriores. Ao todo, foram anunciados 162 nomes, dos quais 8 são ex-ministros, para 16 grupos técnicos: agricultura, ciência, tecnologia e inovações, comunicação social, desenvolvimento agrário, desenvolvimento regional, justiça e segurança pública, meio ambiente, minas e energia, pesca, povos originários, previdência social, relações exteriores, saúde, trabalho, transparência, integridade e controle e turismo. Alckmin afirmou que irá convidar os representantes de todas as polícias para participar das reuniões sobre a montagem do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele anunciou 17 novos integrantes para essa área, com predomínio de advogados, parlamentares e cientistas políticos. Alckmin também anunciou para mais 2 nomes que trabalharão como a futura primeira-dama, Janja, para a organização da cerimônia de posse, que acontecerá em 1º de janeiro. Gleide Andrade, coordenação de posse, e Fernando Igreja, cerimonial de transição. Para fazer um aceno ao mercado, o vice-presidente eleito aproveitou a ocasião para dizer que o terceiro mandato de Lula não será um governo gastador.
A marca do presidente Lula foi a responsabilidade fiscal nos seus 2 mandatos. Não vai ser governo gastador, mas você precisa ter um mínimo para manter a rede de proteção social, ainda mais nesse momento de crise. E, do outro lado, o funcionamento do Estado. Apesar da fala, o vice-presidente afirmou que a questão da ancoragem fiscal, a origem do dinheiro da PEC da transição, só deve ser debatida posteriormente. Não vai ser neste momento. Há uma composição, eu entendo que há uma questão muito midiática disso também, né? De se colocar os nomes, se mostrar a transição. O governo ainda é de Jair Bolsonaro. O próximo governo começa a ter todas as atitudes, de fato, a partir do dia 1º. Então, é o que você falou, essas nomeações são, na verdade, uma base do que será o Ministério. Mas tem muita água rolando por detrás dessas coisas. Então, mas seria interessante prestar atenção nos nomes que estão sendo nomeados na transição. A gente tem que entender que eles estão sendo inteligentes, eles estão testando os nomes, né? Soltam fulano, aí o pessoal dá uma rechaçada, aí ele já muda. Como é transição, então... Não, gente, é só para a transição. Deu certo, emplacou, mas se der vai, certo, dia 1º de janeiro já muda a portaria. portaria. Vai, não emplacou, desce. Exatamente. Isso é inteligente do ponto de vista deles. Mas quando ele fala do governo não ser gastador, aí a gente começa as reservas, né? Eu imaginei que nessa questão da transição e até próxima futura primeira-dama, eu imaginei que seria a Lu Alckmin, mais próximo, já que ela tinha sido cotada, inclusive, para ser vice do Haddad, né? Quem? A Lu Alckmin, naquela composição, ela tinha sido cotada para ser vice aqui. Acabou sendo a esposa do Márcio França, né? França. Mas eu entendi que ela vai fazer parte, de repente, de alguma situação também. Não, ela, como primeira-dama, ela já tem umas funções definidas na lei, né? Ela já tem. A Janja, né? mas a do vice-presidente não. E eu pensei que ela ia compor nessa questão também. Aí, tá. Tá. Do Alckmin. Vamos aguardar. Vamos a mais uma matéria. Por onde anda? A ausência de Paulinho da Força, presidente do Solidariedade no Conselho Político do Governo de Transição de Lula, causou incômodo entre aliados do próprio deputado na Força Sindical. O grupo é formado por representantes de 13 partidos. A participação de Paulinho daria mais visibilidade ao partido e mais força às reivindicações sindicais, diz João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força Sindical. O parlamentar preferiu indicar Jefferson Coritac, vice-presidente do Solidariedade, e não explicou os motivos para não ter assumido o posto. As centrais sindicais já estavam falando sobre essa questão de que a amplitude do governo, na base das discussões do governo de transição, está sendo maravilhosa. Eles olham com bons olhos. Porém, estão aguardando aí a chamada como é que fica nessa, né? Das centrais sindicais. As centrais sindicais têm um interesse muito grande na questão trabalhista, né, Márcio? O que foi aqui? Tipo assim, não falte para não perceberem que você não faz falta? Foi mais ou menos isso? Não. Aí agora estão tentando ver se ressuscitam. Quer dizer, cadê fulano? Não é, Márcio, eles estão testando os nomes. Eles soltam para ver qual é a reação do público. Quando vê, isso aí tem envolvimento com fulano, isso aí tem não sei o quê, eles recuam e colocam outro nome. Eles estão fazendo isso. Mas na verdade o Paulinho recuou e colocou alguém, né? É o que eu acabei de falar. Provavelmente o primeiro nome seria o dele, né? Ele é um representante forte. E agora vem o pessoal pedindo, cobrando a presença dele, quer dizer... Isso é um jogo midiático, né? Exatamente. É um jogo midiático. De repente ele quer valorizar o próprio passe, né? Sou eu, então fulano começou a aparecer demais, agora eu volto pro cenário. Exatamente. Criei cobra pra me morder, pra me picar, é isso? Tudo poder, pode, né? Esse momento agora é de vitrine, né? O poder é fogo. Né? O poder e a solidariedade de poder. Eles são solidários ao poder? Solidários ao poder. Vamos à próxima matéria. Nós não estamos nada ácidos hoje. Agro é tudo. Os membros do setor agropecuário na equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, anunciados nesta quarta-feira, vão desde pessoas com trânsito, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e a favor da reforma agrária, e a quem defendeu a gestão de Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro.
A lista divulgada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin inclui Nery Geller, deputado federal e ex-ministro de Dilma Rousseff, e o senador Carlos Fávaro. Eles foram responsáveis durante a campanha presidencial pela interlocução com os empresários do setor de agronegócio. Os dois têm a tarefa de reduzir a resistência a Lula na frente parlamentar da agropecuária, que reúne quase 300 deputados e senadores. A bancada ruralista é uma das mais influentes no Congresso e faz parte da base de apoio de Bolsonaro, derrotado na corrida pela reeleição. Água é pop, água é bancada, água é deputado, água é senador, água é tudo. Agro é tudo. É que durante muito período foi o agro que segurou a parte da economia, né? Márcio, eu sempre disse que o Brasil, cara, a gente precisa avançar numa tecnologia específica que é alimentar o mundo, né? Nós não somos avançados em tecnologia de celulares, televisões, né? Nós temos, claro, um certo avanço, mas o que a gente faz de melhor, cara, é produzir produtos alimentícios. Então o Brasil teria que ser um país que alimentasse o mundo. Pô, a gente tem terras improdutivas. É nessa seara que movimentos populares como o MST, tem o outro que é MST, tem um outro MST que eu não lembro, mas é movimento sem terra, da mesma forma, que eles ganham força aí, porque você pega grandes terras, né, sem aproveitamento nenhum, e eles poderiam dar uma destinação. E o Brasil tem muita especulação imobiliária, especulação de... O cara compra o terreno, mas não é para produzir, é porque ele sabe que em algum momento aquele terreno vai entrar nos planos de uma prefeitura, de um governo do estado, do governo federal, numa desapropriação e ele ser indenizado. Então ele está especulando no mercado. Sim. E isso embasa aquilo que os movimentos populares falam. Isso embasa. Entretanto, na prática acaba sendo um pouco diferente, né? O agro, ele deveria ser, ele é o motor que fez a economia do governo Jair Bolsonaro não quebrar, né? Os melhores resultados foram o agro, que conseguiram segurar, e a gente meio que não deu muita importância para isso, né? A gente teria que investir mais em produção rural, exportar, vamos exportar, tudo bem, mas primeiro abastece o mercado nacional e depois exporta. Não você. Nós tivemos algumas situações complicadas, né? Exportamos tanta soja, tivemos que importar soja e o preço do óleo de soja subiu. Por isso que eu tô te falando, não adianta você querer aproveitar a alta do dólar para poder ganhar, né? Exportando, aí você desabastece o mercado interno, gerando inflação, porque é a lei da procura e da oferta. Agora nós estamos enfrentando essa questão de uma bancada muito forte, estabelecida, pé firme, né? Que preparou o terreno e agora isso vai ter que ser mais uma força que se posiciona, né? Essa questão do agronegócio. E você fez lembrar Tancredo Neves, né? Ele disse que o Brasil deveria ser o celeiro do mundo. Exato. Para todo mundo colher. E teve 2 invasões de fazendas na Bahia. Nós tivemos 2 invasões. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Não tô incentivando a invasão, não é isso. Seria uma massa falida e tem essa discussão já na Bahia, duas fazendas aí, uma de eucalipto, e acho que a empresa faliu. Mas se faliu, tem credor, tem dívida, então tem que entender como é que é isso. Exato. Né? Toda essa situação. Então o Brasil deveria alimentar o mundo. Perfeito. E é necessário. Nós temos o agronegócio e nós temos o pequeno agricultor. Isso. É interessante isso. Então a gente tem que trabalhar, né, para ambos, né? Entender que ambos fazem parte de uma economia e precisa ser valorizado. Mas é uma bancada forte. Agora aqui é para se aproximar do agro, né? Exato. Agro são 300, mais de 300. Porque se eles baterem um pé, são 300 do agro. E total são 575, né? Os deputados, 145, acho. Então eles são maioria. Então, assim, seria os 300. Os 300. Os 300. Os 300 Vamos de para as Esparta. Termópilas. Vamos à próxima matéria. Hoje nós estamos nos pândegos, né? De olho nas placas, o governo do Distrito Federal apresentou ao Supremo Tribunal Federal, nesta quarta-feira, uma lista com a identificação de proprietários, tanto pessoas como empresas, de 234 caminhões que se dirigiram a Brasília para participar de bloqueios e atos considerados antidemocráticos em frente aos quartéis das Forças Armadas.
O documento, lista de veículos com placa do F e de 10 estados, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. A lista foi elaborada pela Supersecretaria de Operações Integradas, remetida ao comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, elevado ao ministro Alexandre de Moraes, no bojo da ação em que foi determinada a desobstrução de vias em todo o país tomadas por bolsonaristas após a derrota do chefe do Executivo nas urnas. O magistrado determinou que as forças policiais e o Ministério Público identificassem os responsáveis pelas interdições, virando agora nos organizadores e financiadores dos bloqueios. A gente cai naquele problema É da um manifestação. terreno minado, é um campo minado esse. Exatamente. Eu estava comentando outro dia aqui que, na verdade, se descobriu uma nova força no país. Uma outra categoria que se posicionou. Os caminhoneiros nunca foram unidos. Muito difícil você ver um protesto de caminhoneiro. E você tem agora uma categoria que está se unindo, que está cada vez mais forte. Então começa a respeitar essa categoria e entende a forma política de lidar com eles. Porque o bloqueio é uma coisa, mas se eles começarem a fazer aquela operação tartaruga... Opa! Começar o desabastecimento? Vixe, Desabastecimento, não sair de casa, ficar parado, você vai fazer o quê? Vai obrigar o cara a engatar a carreta dele e sair... Então tem que se observar, eles começam a fazer uma caça às bruxas. É uma categoria que precisa da atenção, né? Então vamos respeitar, não comecem com caça às bruxas, não cutuquem, né? Não cutuquem onça com vara curta. Exatamente. A situação já está andando, resolve da melhor forma possível. Ah, foi manifestação, houve quebra-quebra, houve baderna, o que houve? Houve perseguição, o pessoal saqueou alguma coisa, derrubou outra, o que foi feito? Né? Identifica os responsáveis e aplica as punições. Os caras tocaram fogo em casa, em caminhões, os caras... Bem, o que foi, o que passou do limite, mas observa, se começar um caça às bruxas aí, pode estar incentivando, iniciando um braço de ferro com uma categoria que se resolve parar, vai atingir o Brasil em cheio e começar um ano. Imagina você começar janeiro com uma operação tartaruga, Ixi. com desabastecimento, uma semana o pessoal já grita. Uma semana, aí já vira aquela loucura nos postos de combustível. Então, devagar com andor que o santo é de barro, né? Exatamente. Tem coisas que a gente não sabe até hoje. E tem outras que já se sabe, né? Aviões caíram nesse país e ninguém nem sabe como é que foi, quem era o dono do avião. Aí agora as placas dos caminhões o pessoal já consegue levantar. Então, Cara, você lembrou de uma coisa agora? não. Teve avião que caiu e a gente não sabe até hoje quem é o dono. Quem é o dono. Olha E que agora a loucura, placa hein? do caminhão, os caras vão correr rápido. Então Exatamente. fica... Vamos à próxima matéria desta... Nós estamos ácidos hoje? Não, né? Não, a gente tá sendo bem sensato, Bem pô. pensado, bem sensato. Vamos É à que- próxima matéria, Maria Clara. Na próxima matéria desta manhã. Sim, vamos falar agora. Esse aqui é a decisão que concedeu parcialmente a liminar solicitada por parte do sindicato, foi Dos isso? Né? sindicatos. O sindicatos CISPUC, o SINDPMC e o referente AFUMAPEC. a utilização do fundo blindado por parte da Prefeitura para o pagamento dos aposentados e pensionistas que fazem parte da Massa 2. A Massa 1 é de responsabilidade total do Tesouro e a Massa 2, o Tesouro sempre complementou no pagamento desses funcionários. Houve uma discussão e para o pagamento referente no dia 30 de outubro foi acessado os valores desta conta para que se fizesse o pagamento dos Isso. aposentados e pensionistas. Houve, então, entraram com liminar, né, pedido de liminar, que foi concedida ontem. Eles entraram com o mandato coletivo, né? Os Sim. três sindicatos entraram com o mandato coletivo e conseguiram uma decisão liminar favorável, suspendendo os efeitos dos decretos que o 11762 e o 11770, que são os que regulamentam a utilização do fundo de reserva técnico, vulgo fundo blindado, né? Mas eles fizeram outros pedidos também. Eles atentaram, por exemplo, pela troca de superintendentes. O primeiro que parece que foi exonerado, o segundo que foi convidado a se exonerar, e agora o terceiro estão alegando que a pessoa não passou pelo estágio probatório e também não tem formação jurídica.
Eu cheguei a questionar um conselheiro se para o cargo de superintendente da Caixa de Previdência a pessoa precisa ter formação jurídica. Ele me respondeu que pela Previdência, sim, mas a nossa lei municipal, não. Ou seja, mais um furo na nossa legislação municipal. E as pessoas e os servidores comemoraram bastante, né? Porque, de certa forma, é uma vitória. Eles conseguiram abrir o diálogo, que o governo meio que fez a consulta do Ministério do Trabalho e Previdência, conseguiu um parecer favorável e mandou fazer. Então, eles entraram e o juiz, eu até comentei mais cedo contigo aqui, Márcio, eu achei que o juiz foi muito sensato, ele foi muito preciso na sua decisão. Porque ele começa o relatório da decisão dizendo que, reconhecendo, que o tema é de alta complexidade, né? Ele alerta da mudança da pirâmide previdenciária, que é o seguinte, com o aumento da expectativa de vida, que se reflete em qualidade de vida, as pessoas estão vivendo mais, então elas trabalham menos tempo na sua vida e acabam usufruindo mais tempo da sua aposentadoria. Então essa conta não está batendo. E também a mudança do comportamento de famílias, né? Antigamente você tinha famílias com maior quantidade de filhos e todos estavam no mercado de trabalho contribuindo. Então os ativos eram maiores do que os inativos. Então essa conta sempre acabava fechando. Só que a pirâmide mudou. Ou seja, as famílias de certa forma estão tendo menos filhos, então são menos pessoas trabalhando, contribuindo, e estão vivendo mais. Olha aqui, que coisa, né? A gente está sendo punido porque as pessoas estão vivendo mais. Quando houve a primeira reforma da Previdência, assim, grandiosa, que foi no governo Fernando Henrique, que estipulou o mínimo de 65 anos, ele já previa isso, porque a qualidade de vida melhorou, a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Eu tenho até alguns dados aí que por volta de 1960 ou 65, a expectativa média do brasileiro era em torno de 65 anos de idade. Hoje não, facilmente você vê uma pessoa chegando a 100 anos, graças a Deus, claro. Então o juiz, com base toda essa complexidade, num primeiro momento, optou por suspender os efeitos para que o poder Executivo, no caso a Prefeitura, possa trazer mais informações ao processo, né? Porque isso vai dar pano para manga. Isso é interessante, André, que você falou da preocupação, né? Inclusive por não entrar na questão que envolve a harmonia entre os poderes. Né? Exato. Foi pedido... Por isso eu estou elogiando o juiz, ele foi muito certeiro, técnico, né? entendeu? Certeiro, porque assim, ele não vai impedir de que o Executivo encaminhe projetos para a Câmara, porque na verdade ele estaria habitando sobre a liberdade do Executivo em exercer a sua função. Exato. E a liberdade da Câmara em analisar e votar. Você também foi muito... Eu fiz uma publicação no nosso portal, quem quiser dar uma acessada lá, que eu toco na Câmara de Vereadores, e você tocou também. Porque veja, todo projeto de lei passa pela Câmara, então os vereadores aprovam. No pedido dos sindicatos, eles fazem 4 pedidos distintos, né? E mais alguns meio que ocultos. No distinto anular os decretos, na verdade o juiz suspendeu os efeitos, pede para que impeça a prefeitura de providenciar, de apresentar outros projetos com a mesma matéria. Isso não pode, isso é violação dos poderes. O Poder Judiciário não pode entrar. Pede para que seja, eles usam uma palavra lá, arresto. Na verdade eles querem resgatar o dinheiro do Tesouro Municipal de forma obrigatória e que o dinheiro vá para a Caixa, também não pode, porque está mexendo na dotação orçamentária, e pede para desfazer o pedido. E tem um pedido oculto, né? Porque quando eles reclamam do superintendente, eles estão pedindo para destituir o cara também. Tem mais essa nesse bojo. Entendeu? Mas a lei permite, a nomeação é do Executivo. O juiz permite. Bom, foi informado, né, que o superintendente havia solicitado o repasse ao Executivo para que se fosse suprida essa questão dos valores. Afinal de contas, com a questão da liminar, não se pode usar o fundo. E aí vai ter que se recorrer, e entre recorrer e o pagamento que acontece agora da primeira parcela,
Como é que fica? Foi anunciado o pagamento para amanhã, dia 18. Então, E como não tem tempo hábil, há essa possibilidade. E se cair, se vai um recurso, como é que você vai fazer no arrepio da lei? Não dá. Então, eu fui informado que seria sido solicitado ao prefeito, né, à administração pública, essa questão do repasse. E agora chega o documento. Parabéns, Maria Clara. Chegou agora para a gente aqui com uma velocidade incrível. automático. E ela né? já colocou para a gente aqui, não há dificuldade. Os bastidores aqui não são fáceis, não. Então tá aqui, ó. Eu até vou pegar o meu óculos, né? Eu até vou pegar meu óculos aqui. O André já está ali, porque... Eu tô lendo aqui, tô Tá lendo. lendo? Tá bem, né? Projeto de lei número 105 em 2022 que autoriza o Poder Executivo a efetuar transparência financeira à Caixa de Previdência, transferência financeira, transparência foi bom, né? Transferência financeira à Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão na importância de R$ 9.516.824,71 e da outras providências. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a transferência financeira à Caixa de Previdência dos Servidores Municipais na importância de R$ 9.516.824,71 para fazer frente à recomposição do orçamento da autarquia a quem tem direito no exercício de 2022, objetivando a cobrir os custeios da folha de pagamento dos inativos e pensionistas. O valor do crédito aberto pelo artigo 1 será coberto dentro das normas vigentes com recursos oriundos do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, conforme estabelecido no artigo 43, parágrafo 2 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Revoga-se as disposições em contrário. Sala Dona Milene Melete Cunha, 16 de novembro de 2022. Presidente Ricardo Queixão, primeiro secretário Marco Roberto e Alexandre Mendes da Silva, segundo secretário. Nós devemos ter aí, então, sessão extraordinária. Bem provável. Bem provável. E aí, Márcio, no artigo 2º, essa é uma das justificativas das pessoas que falam que não deveria mexer no fundo. É que o governo vem dizendo que há superávit, né? E ao mesmo tempo diz que não tem dinheiro para poder pagar, por isso precisa usar o fundo de reserva técnica. Nós sabemos que isso é um jogo de números orçamentários, mas se você fala que tem superávit, então tem dinheiro sobrando. Se você justifica, Essa é a justificativa dos vereadores. você diz que, ó, eu não tenho, mas tenho. Então, a gente fica perdido, né? Eu estou passando dificuldade, mas estou indo para Miami passear. Opa. Opa. Tô desempregado, mas tô viajando, né? Então, é uma analogia próxima Então, assim, disso. você, dentro do documento que você encaminha, você justifica que o dinheiro vem do superávit. Então, olha que curioso, né? É na mesma data que saiu a decisão proibindo a utilização. Ah, mas já saiu por isso mesmo. Proibiu a utilização, vamos ter que fazer o aporte lá. Então, Vai mas ter que agora ter- tem superávit? Isso é um prato cheio para os vereadores. Principalmente de quem é oposição, né? Isso é um prato cheio. Olha lá, eu não falei que tinha superávit? Olha lá, tá na lei. É isso que a gente não consegue compreender. Isso vira munição, né? Claro que vira munição. Isso Vira munição, inclusive... E para o processo. Exatamente. Ó, aqui, ó, tem dinheiro sim, ó, ele que não quer dar. E não estou dizendo, está aqui um documento encaminhado para a Câmara pedindo para fazer a suplementação. Dizendo que não está dizendo que vai tirar, não, eu vou tirar do superávit. Então, se tem superávit, tem como mandar. É que, claro, nós estamos sendo bem sucintos, né? Não é bem assim que funciona, como eu te falei. Tá dando munição porque você entrega um documento falando a palavrinha mágica, superávit. E você antes pediu acesso ao fundo porque havia déficit. Então a gente tem superávit para uma coisa e déficit para outra. Na decisão, Márcio, do parecer do Ministério do Trabalho e Previdência, eu dei uma lida que ele... Deu uma lida, não viu fulano essas coisas, né? É o teu hobby. Né? Teu Meu hobby. hobby é ler, é. E ele fala em certo momento de apontamentos do TCU, do TCE, Tribunal de Contas do Estado, que já vem há anos criticando a Prefeitura Municipal de Cubatão, que tem o seu orçamento quase todo comprometido com passivos. Isso são passivos de precatórios e previdência, né? Então, esse também foi uma justificativa para poder você meio que desafogar o Tesouro Municipal. São heranças malditas, deixadas, mas se você herdou, meu amigo, Quem casa com a viúva, exatamente, dos filhos. leva os filhos. Então, é uma das justificativas.
Eu entendi que ele, o prefeito agora atual, está tentando abrir espaço no orçamento. Que ele quer com que a Caixa ela ande com os seus próprios pés. Eu concordo com isso, sinceramente, tá? Já passou da hora do gerenciamento da Caixa de Previdência ser profissionalizada, com todo respeito aos amigos que estão lá, mas precisa de uma gestão profissional. Tanto a Caixa Autarquia, que a gente chama de Caixa Saúde, como o Fundo de Previdência. Precisa ser profissionalizado. André, fica aqui eu olhos rapidamente, não consegui a fundo. Como eu sei que você leu ele de cabo a rabo. Até fiz umas anotações de amarelo, bonito, né? Cabo a rabo ali, anotou, caneta amarela para tudo. Diriam que é verde Palmeiras, né? Mas tudo Verde bem. Palmeiras. Mas então, André, o que está em discussão é a utilização. A permissão de utilização ou a utilização. Porque muito era dito que para se utilizar o fundo tinha que ter um monte de assinaturas. Então, se eu não tenho, o que está sendo discutido? A utilização do fundo ou, na verdade, a autorização para a utilização do fundo? Eles estão discutindo tudo, Márcio. Porque eu queria entender se, o que foi bloqueado aqui é que você não pode usar esse fundo e não o fato de você ter acesso a ele e utilizá-lo. Você pode ter permissão para usá-lo, mas não é permitido usá-lo agora. Você não tem a justificativa para usar. O que eu estou querendo entender é, Sim. Você pode usá-lo, ou você, para usá-lo, tem que ter a permissão tanto de uma coisa quanto de outra. Então, o que diz a lei é aí que tá. A dubiedade está na lei. A lei diz que tem 3 hipóteses de você poder colocar a mão nessa grana. Primeiro, se houver necessidade. Isso é um buraco de subjetivo. Qual a minha necessidade? Então, Não, eu digo, se houver necessidade, tá faltando dinheiro, então há necessidade. Entendeu? Tá faltando dinheiro por quê? Então, aí o que eu tô te falando, é um buraco de subjetivo. A segunda possibilidade, se o relatório atuarial apontar equilíbrio. Aí você cai num problema muito técnico que só como é que eles chamam? 10 vão Nós temos 800 milhões lá que vão garantir o pagamento de 15 milhões todo mês. Não é bem assim a conta, mas é rentabilidade. assim, eles entendem que estar saudável é porque está funcionando. Então você na justificativa ele diz, não há o que falar em equilíbrio atuarial, porque o fundo não anda sozinho. Ele só existe porque sempre tem aporte da prefeitura. Então, enquanto a prefeitura estiver fazendo um aporte, o fundo é saudável. Porque a base de todo o fundo é que ele vai chegar no momento em que ele vai ser utilizado, a rentabilidade dele, para se cumprir as obrigações. É a rentabilidade, não é o dinheiro como um todo. Então, Márcio, mas aí é o terceiro requisito. O terceiro requisito diz o seguinte, quando ele alcançar a sua... Eu falei em autossuficiência, mas tem um nome lá, né? Sim. Quando ele se torna autônomo por si só, ele pode ser utilizado, inclusive para cobrir outra massa. Perfeito. Então a gente chegou que tem 3 possibilidades aí. 3 possibilidades. Certo? De utilização por parte dele. Só que tem um gatilho garantidor, que é o seguinte, as assinaturas necessárias para você ter acesso a esse valor. Aí a minha pergunta é, a questão dessa liminar é porque não foi cumprido, não está em nenhum desses 3 termos, ou porque se teve acesso sem, na verdade, autorização por parte do Conselho A, do Conselho B, as assinaturas necessárias. Nós estamos vivendo uma situação de que o que é verdadeiro e aquilo que é lenda. Não, Márcio, a gente está no meio, é uma guerra de narrativas, né? Não estou dizendo que um lado está certo e outro errado, não é isso? Como eu falei e repito, o juiz foi muito sensato. Você não está se determinando, você não pode usar o fundo por uma questão técnica, ou você não pode usar o fundo por uma questão de autorização. Não está dito isso. O que o juiz quer é o seguinte, ele quer mais dados, ele quer mais informações. Essa pergunta que você está fazendo é o que ele quer saber. Vem cá, quais são os requisitos para utilizar? Tá, preencher os requisitos. E a parte burocrática, quem tem que assinar? Quem autoriza? Quem dá o jargão? São 10 assinaturas, tá? O superintendente consegue suprir essa assinatura? Pelo que eu apurei, não, tem que ser parte do Conselho Fiscal. Conselho Fiscal assinou na última? Então um decreto editado pelo Poder Executivo consegue... Um decreto sobrepõe a lei? Não. Sobrepõe a lei não. Se o decreto sobrepõe ao Conselho Fiscal. Mas o Conselho não é instituído por lei? Ah, tá. Verdade. Então, entendi. Nesse ponto você está certíssimo. Exato. Se o decreto
Porque você fica numa guerra. Nós tivemos algumas pessoas do conselho que pediram para sair, né? Porque não concordavam em assinar, numa intenção de que não houvesse quórum suficiente para poder dar as assinaturas para autorização. Mas quantas assinaturas são? Só o presidente do conselho pode assinar? Então, cara, é por isso que eu falo, tem que abrir a caixa lá, né? A gente tem que saber isso. Nessa guerra rápida, né? Nessa batalha hoje que é rápida, está sendo rápida demais, tá vendo que estão chegando ícones aí que podem participar e dar um peso também nessa questão. Então, vai ter... Eu tô vendo aí no cenário que vai se agregar mais forças Não, nessa vai disputa. dar uma embolada, porque veja, inicialmente a gente só via uma briga entre Caixa e Prefeitura, mas a Câmara está no meio, porque tudo está Tem sendo aquela feito, SEI, né? ainda tem a SEI. Os sindicatos que entraram com mandado de segurança, eles têm interesse direto. Mas E tem a com o SEI. Poder O Judiciário no superintendente meio, vai ser ouvido na SEI a respeito dessa questão. o superintendente, ele vai ter que mostrar, né, se ele tem porque dizem que ele não teria a competência para autorizar esse tipo de coisa. Não existe para você assumir. É que tá. A lei que determina a nomeação do cargo de superintendente parece que também ela tá cheia de furo, né? É um Você fala cargo do de curso livre. que tem que ser feito pelo Banco Central. Então, dentro mas do Banco aonde é que tá Central. escrito isso, Márcio? Então, é o que a gente fala, existe a lenda e existe a realidade. O que é lenda e o que é A realidade? gente sabe que existem normas do Ministério da Previdência. Mas a nossa legislação municipal, ela tá totalmente defasada. Então, Tá? Dizer que todos os superintendentes que assumiram têm formação jurídica e fizeram o curso, isso é equivocado. para ser superintendente tem que ser funcionário. Não, todos são funcionários. Ponto. Agora, Tem que ter o curso aonde todos tiveram, tá? Tem que ter Ninguém- formação jurídica quem é que está aonde fazendo? todos Esse curso é tiveram. aberto para quem? Esse curso é aberto. Hã? Esse curso não é um curso aberto. Ah, vou fazer o curso lá do Banco Central. Não é assim. Não é assim. Então, Não é assim. não, também não sei. De repente eu quero me especializar em direito em previdência, né? Sim. Vou lá, faço o curso, ó. Se quiser me Então, já tem um curso. tem um curso, tem formação jurídica. Eu começo a se oferecer. Né? Tô Começa brincando, a- gente. Quero esse problema pra mim, não. Deus me livre. Mas o que eu tô falando é o seguinte: a gente precisa dar uma olhada na nossa legislação. E é aí que entra a Câmara. Os vereadores estão no meio do bolo. Nessa briga entre o Rochedo e o Mar, seu Marisco tá pior. Caraca, mano. Tu foi, mano. Mas Essa eu não essa- conhecia, não. Essa como que é? Essa é boa, hein? na briga entre o Rochedo e o Mar, o Marisco leva pior. O marido sempre, é né? pior. Tem um ditado que você fala do negócio da fogueira lá, o cara faz uma fogueirinha, já leva uma brasa pra fazer como que é? Não. Quer fazer o inferno, pega meia dúzia de brasa e vai montar o seu. O cara chega no inferno, começa a fazer o tumulto do diabo, fala, não. Pega meia dúzia de brasa e vai montar vai o fazer o- seu. Aqui você não vai mexer. Aqui tá bom. Deixa não o meu. mexe, deixa o negócio. Pega meia dúzia de brasa e vai montar o seu pra lá, deixa o meu aqui. Exatamente. Então é mais ou menos isso. 10 horas mais 36 minutos desse bate-papo de quinta-feira, acho que alguma. TPC. Vamos falar de TPC Notícias, estamos lá com algumas novidades, sim, publicações. A gente falou sobre um projeto, né, de kickboxing para terceira idade, né? Tá acontecendo, dá uma olhada lá no portal. Também falamos da questão da liminar. Eu que foi sempre vi essa suspensa. questão do tai chi pra terceira idade, né? Aquela coisa. Eles fizeram um kickbox adaptado agora- para terceira idade. Porrada na terceira idade. Não, a ideia é incentivar a prática do esporte, né? Não é, não é deixar os caras mais nervosos, não. E a gente tem feito bastante coisa. Acessa lá, tem coisa. Essa semana Legal. vai sair uma matéria sobre Júlio César. Qual Júlio César? Júlio César, imperador romano. Na Imperador? verdade não era imperador, né? Mas ele é considerado um imperador porque O foi César. assassinado em 44 a.C. Tem uma Até matéria tu, bacana, Brutus. tá pra sair lá. Até tu, Brutus. Até tu, Brutus. Vamos falar em site, teve uma mudança no site da Virtual, vou pedir para a Maria Clara colocar Opa. aqui, que na verdade é a seguinte, né? Nós temos aqui agora, ó, tá ao vivo, tá transmitindo ali no site também. E aqui nós temos aqui o link das matérias que Show. que vão ficar à disposição. Aí você vai poder acessar e a atualização é em real time, tá?
Então Legal. sempre está atualizando ali e você tem acesso a todas as outras programações. Está aqui o Estético e Você, o Intervalo da Maria Clara, o Terço, né, que a gente sempre começa amanhã com o Terço da Virtual. Todos os dias tem o Terço. E o programa aqui, o Virtual News, e as outras programações que estão entrando aí, estão retomando. Então você tem acesso a essas questões das notícias também no site da Virtual. Nós esperamos o melhor momento para estar colocando isso agora. Né? E passou aquele momento do político, aquele momento mais inflamado, né? E agora a gente chega numa normalidade. Já está começando a... Uma normalidade nos veículos de comunicação e aí sim dá pra gente dar continuidade nisso agora, né? Perfeito. Céu de Brigadeiro. Tá faltando só o link com o TPC, mas a gente já está tratando disso A gente aí. está trabalhando isso. Calma que... Tem o link do TPC ali para colocar direto. Bom, a matéria e essa questão da liminar já está lá no portal. E daqui a pouco você também vai colocar essa questão do projeto que já está na Câmara, né? Exato. Se entrou ontem na Câmara, deve ser votado amanhã. Até no máximo amanhã. Ou hoje ou amanhã. Porque tem que ver qual é a justificativa, né? Eles precisam definir o que é esse superávit. Não, porque eu acredito que esse projeto passa na Câmara com facilidade. Não, tem que passar, porque amanhã vai pagar tem pagamento, né? o 13º salário dos aposentados e pensionistas, depende dessa aprovação no Legislativo, que vai aprovar. E a aprovação disso é o que a gente falou, no bojo ali já fala sobre superávit. Então, é isso aí, vida que Marcelo. segue. Mais uma semana, tenho a agradecer, obrigado pelo espaço. Semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser, com mais notícias e comentários. E acho que semana que vem já estaremos falando da Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. A Copa do Mundo. Posso fazer uma observação sobre a Copa do Mundo que eu ouvi ontem? Sim, claro. Pra você que gosta de beber, lá no Catar, um copo de 500 ml de cerveja custa R$72. Tem gente que está agradecendo por não poder beber. Não, isso é uma política do país. É para desestimular o consumo de bebida alcoólica. E só pode consumir no hotel, né? Exatamente. Só no Porque hotel. o Catar é muito fechado, é um país fechado pra caramba, né? Deixa eu mandar os parabéns aqui. Ontem eu dei os parabéns para o pessoal aniversariante. E ontem quem fez aniversário foi uma grande amiga que trabalha na 121ª subseção da OAB em Cubatão, a Kika, né? Parabéns para você, Kika. Opa, parabéns. Já é um patrimônio da subseção, queridíssima e assim, um pilar, né? Espetáculo. Então um grande abraço para você, Kika. Parabéns, felicidade aí. Foi ontem, mas a gente está dando os parabéns hoje aqui. Tudo de bom. Felicidades, é isso aí. André, então, Quiser não pode beber? Não, pode, beber pode, não é proibido. A questão é o seguinte, meu, com 4 copos, é quase 400 conto, meu. se você tomar 10 copos, já metade do salário já foi. R$720. Mas para tomar quem 10 vai pro copos de Catar, cerveja. para quem vai pro Catar, né, não tá preocupado com o preço da cerveja. Mas eles têm muito isso, o país, ele é, se eu não me engano, ele é a origem muçulmana, né? Sim, A religião predominante lá é essa. E eles têm muitas restrições quanto à diversidade, acho que o direito da bebidas. mulher, né? Bebida. Eu não sei como é que vai ser a questão da cobertura da mídia. Ontem mesmo teve um repórter que passou por um problema lá, que eles estavam fazendo filmagem e a polícia local proibiu. Mas depois se resolveu tudo. Porque dentre as normas lá você não pode filmar prédios públicos. Não, e aí essa Entendeu? situação toda envolvendo o Catar, quer dizer... Não é que nem no Brasil, o negócio é zoado. O Catar né? tem tradição de futebol? Não. Não. O Catar tem um campeonato, tem uma estrutura para o futebol? Não. O que o Catar tem? Mas montou, né? Montou, Dinheiro. né? Para recepcionar. Dinheiro. E Montou a aí, estrutura para recepcionar a Copa do Mundo. a gente fala que, na verdade, no bojo da paixão pelo futebol, existe um grande negócio. Um grande negócio. É isso aí. E o povo aí acompanha e curte. E o Catar está determinando as regras, né? Acho que semana que vem a gente vai Beber, ter bastante beber notícia. só no hotel. Não pode beber fora nos estádios. Não foi liberado bebida alcoólica. Então, é bem... eles estão Ao bem... contrário do Brasil, que liberou, não. Aqui não pode e não vai. Você vai ter que ir lá e assistir o conteúdo Só bico água. seco, né? Só água. Ou água ou refrigerante. Água. E não adianta misturar, não, porque... Os caras vão pegar. A gente chega com uma garrafinha branca lá, os Vai caras ver. descobrem que é 51, você vai ver Você só. vai viu? ver o que te Vai acontece. tomar borrachada lá e o negócio acontece. Então é isso aí. Maria Clara, alguma colocação, alguma situação? Tudo tranquilo? Maravilha. André, chegamos ao final de mais um Virtual News. Só temos a agradecer mais uma vez.
Obrigado por tudo e semana que vem estaremos aqui. Grande abraço, Petica, valeu, hein? Tá dando um trato no cara, o cara tá vindo todo. Tá, daqui a pouco só tá faltando o terno dele, que ele vai vir de terno agora. Agradecendo ao André, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você, desejando uma excelente quinta-feira. Daqui a pouquinho está à disposição no site e também no nosso canal no YouTube. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser. Virtual News. 10 horas mais 51 minutos. Voltando aqui para fazer uma correção. Foi encaminhado ao Legislativo, né, o projeto de lei para que se fizesse o aporte para envio à Caixa de Previdência o valor necessário para o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas que fazem parte da massa 2. Já uma liminar proibindo a utilização do fundo blindado. Né? Na verdade, isso aconteceu ontem. Foi pautado por requerimento, e nós tivemos a informação agora há pouco, já foi autorizado e já foi aprovado ontem na sessão ordinária, na 42ª sessão ordinária, que aconteceu na quarta-feira, no dia 16. Agradecendo a vocês aí, é Virtual News, a informação, né, todos os dias, a partir das 9h30 da manhã.